Oi pessoal, Gabriel aqui. Para quem me conhece, eu costumo fazer vídeo de torra bem mais avançado, mas esse é o mais iniciante possível. É talvez para você que não queira nem entrar no meio do café, pelo menos saber o que rola dentro da torra. E entre outras coisas que eu quero que vocês entendam aqui, é por que eu falo que torra clara, média e escura já é um termo ultrapassado. E o que é torrar café? Nada mais é do que você colocar calor no café. Então é a transformação física e química do café, do grão de café cru, através da torra, através do calor. Isso pode ser feito numa frigideira, por exemplo. Você pode pegar um soprador de calor, que é um secador de cabelo super potente, e torrar café. E apesar de eu estar falando da torra de uma forma simples, a gente está falando de torra de cafés de alta qualidade. Então é claro que isso não vai funcionar, e a gente vai depender de equipamentos mais sofisticados, que vão ter mais controle durante a torra. Entrando então nas transformações físicas e químicas, falando da física primeiro que a gente tem, é retirada de umidade do café. Aquela seca que fica o café no terreiro, depois de colher, então fica mais ou menos 12% ali de umidade, a gente vai pegar o café dali e começar a tirar mais essa umidade dele. Outra transformação física que a gente tem é a expansão do café. Então você coloca o café com um certo tamanho, ele pode chegar até o dobro de tamanho no final da torra. Ele vai mudar de cor, né? Ele vai sair dessa cor verde amarelada e vai para uma cor de torrado. E essa expansão tem um ruído bem característico no mundo da torra que a galera chama de crack, de pop, de quebra, ou outros termos aí que vocês podem ouvir. Esse som é um marco, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele, e antes eu vou falar das reações químicas. E as reações químicas, você já pode ter ouvido da culinária, por exemplo, Maillard e caramelização. São as que a gente mais fala. Entre outras transformações químicas que vão acontecer ao longo da torra, e a gente não consegue separar elas. A gente consegue entender quando tem prioridade de uma ou de outra, se é mais para o início, se é mais para o fim da torra. Só que o café, cada grãozinho daquele tem centenas de componentes químicos. E a transformação química, ela consiste em você pegar esses componentes que, a princípio, o café cru, ele é intragável, ele não tem sabor de nada, tem sabor de mato. E você transforma aqueles componentes em outros. E você transforma num componente que no meio da torra vai virar outro e outro. E no final da torra, se você não parar, ele vira carvão. Então a gente parte naturalmente para a separação da torra pelas etapas, ou por fase, ou por partes, né? Independente da sua escola de torra, geralmente vão ser separadas em 3 partes, aí cada um chama do nome que quiser, eu não vou entrar no mérito disso, vamos falar 1, 2 e 3. E o que é importante nessa separação de fase é você saber onde começa uma e onde termina a outra. Então aquele ponto ali que separa a fase 1 para 2 e a 2 para 3. Então a fase 1, a gente começa com a seca. Então a gente começa com uma transformação física de desidratação, a gente está tirando aquela água do café, e aí de repente eu chego num ponto de umidade baixo, que eu já começo a ter reações químicas. Então eu começo por ali a ter Maillard, caramelização, já começa a vir um aroma diferente, a cor do meu café muda, então tudo isso eu vou estar usando para marcar essa fase. Até pelo gráfico eu consigo saber, ter uma ideia que minha fase está mudando. Então eu tenho a transformação física, a desidratação que está acontecendo, eu chego na fase 2, começam as minhas reações químicas e a física continua, então eu vou até a fase 3. E o que separa a fase 2 da fase 3 também é uma reação física. É quando o café está expandindo até um ponto que ele vai criando uma pressão interna que ele não aguenta mais as paredes celulares e elas vão se rompendo. Então você consegue escutar um som. E o que é o marcador que eu uso entre a fase 2 e a fase 3? O som, é claro, ele é muito característico, só que ele pode confundir. Às vezes você pode não escutar. O café, eles não se quebram todos ao mesmo tempo, então pode ter uma diferença, você pode ficar um pouco confuso se foi antes ou depois. Só que você também tem o visual, você consegue observar que o café está expandindo, e você também tem o aroma. Você tem um aroma bem específico, que dá uma ardidinha no nariz nessa parte, e você também tem o gráfico, que você consegue perceber que ele começa a ter algumas oscilações bem características. Então você tem 3 fases separadas, e a torra, a gente controla o tempo dela. Então agora, ao invés de você controlar o tempo total, você vai controlar o tempo de cada fase. Então vai ficar muito mais fácil para você ter nitidez de quando você trocar o tempo de uma fase, o que isso vai alterar no seu perfil sensorial. E lembrando que você tem super importante a temperatura final. Então a terceira fase você vai ter também aquela temperatura que você vai controlar ela no finalzinho. Então a forma que você trabalha essas fases
é o que faz a grande diferença. Então eu sempre sugiro para o pessoal, trabalhe as fases e começa torrando de trás para frente, foca na última. Quando você chegar na última e na temperatura final ideal, você vai refinando as fases anteriores. E por incrível que pareça, 5 segundos nessa última fase faz diferença, 1 grau faz diferença também. E tem que saber provar muito bem o café. Porque você só sabe alterar alguma coisa se você souber provando o que está te incomodando ou o que está ficando bom naquele café que você quer tirar ou você quer aprimorar. E aí a gente fala de tempo e fala de temperatura. Então o que você consegue fazer? Se a cada segundo eu anoto a temperatura que eu tô, aos poucos eu vou fazendo um gráfico. Então nada mais é do que aquele gráfico de torra que a gente vê caindo e depois subindo. Por que ele cai e depois sobe? Porque a gente tem um termômetrozinho chamado termopar que fica lá no meio dos grãos. Então ele está lá quente quando o torrador está vazio, o café cai frio, ele começa a marcar a temperatura subindo. Eu falo que ele parece o símbolozinho da Nike, né, que ele tende a subir até o final. O resto é tudo derivação desse tempo e temperatura. Existe uma ferramenta que nada mais é do que a taxa de ganho de temperatura que eu tenho por minuto. É chamada de ROR, Rate of Rise, também chamam de delta, gradiente, que basicamente se eu estou em 5 minutos, em 150 graus, em 6 minutos eu estou em 160, eu estou ganhando 10 graus por minuto. O software que a gente usa, ele faz essa conta por segundo. Então a gente consegue por segundo saber a nossa velocidade da torra. Se a gente está rápido, se a gente está devagar. Então eu consigo controlar o tempo de cada fase minha através dessas ferramentas de tempo e temperatura, sendo que eu sei se eu estou acelerado ou desacelerado em relação ao que eu gostaria de estar, através dessa ferramenta do ROR. E ele vem, esse risco, que ele vai subindo, ele tem um pico porque tem bastante energia acumulada no torrador, e aí ele começa a cair, aí ele pode ir reto, pode oscilar, enfim. Vai ser muito de acordo com a escola de torra, com o gosto pessoal de cada um. Você vai ter esse desenho. Outras linhas que você pode encontrar no gráfico, pode ser um termômetro extra que você coloca ali do lado, pode ser um termômetro que você coloca na exaustão, vai do gosto de cada um, você não tem que torrar com mais de um termômetro, um só já dá conta. Pode ser também marcação que é arriscada no próprio gráfico de velocidade do ar, velocidade do tambor e potência da chama ou a potência elétrica que você está usando. Então, quando você olha aquele gráfico cheio de rabisco que você acha que é coisa de maluco, é super simples. Começa no tempo e temperatura e o resto é tudo derivado dali. Ou marcação para você lembrar, daqui a, sei lá, quando você for torrar de novo, quais eram os valores que você estava usando enquanto você estava torrando esse café. Então, basicamente, torrar café começa de uma forma muito simples, que você vai aprimorando. Só que, por incrível que pareça, você fazer esse controle simples já é muita coisa. E muita gente deixa de fazer. Então, falando um pouquinho já de defeito de torra, vou falar de dois principais. É o café cru ou o café queimado. O café queimado a gente já está muito mais acostumado, né? Que basicamente é você chegar com uma temperatura muito alta no final, nessa fase 3. Só que olha que interessante, por mais que eu esteja uma temperatura que tenha ficado bom em um café, se eu estendo muito a fase 3, ela também vai dar uma nota de queimado. Incrivelmente, meu café não vai ficar tão escuro, mas vai ter nota de queimado. Por isso que eu falo que torra clara, média e escura não adianta muito. Assim como, se eu tiver uma temperatura um pouco mais alta, até uma temperatura que queimaria um café, só que eu faço super curto esse final, esse café vai ficar cru. Não é só a temperatura que manda, é um equilíbrio entre temperatura e tempo. É super simples, só que por incrível que pareça, muita gente esquece de usar os dois ao mesmo tempo, tempo e temperatura. E começa a pensar em outros fatores, a partir daí, às vezes está mais focado em ROR do que esse tempo final da sua torra, a temperatura final adequada, e começa a se atrapalhar em acertos que poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais simples e depois eles vão sendo refinados. E para finalizar, a gente fala muito do sensorial do café e existe um erro de interpretação que acham que o mestre de torra é que faz o sensorial do café. Não é. O café ele tem um potencial que ele vem da fazenda, ele vem do café cru. Então, para você ser um bom mestre de torra, você tem que saber provar o café, tanto para manipular durante a torra que você está fazendo o que você quer, mas também para buscar um café no potencial que você esteja querendo. Eu não vou pegar um café frutado e vou fazer com que ele fique um perfil chocolate. Claro que tem cafés mais complexos que eu vou conseguir ter um frutado, um chocolate, notas que geralmente são bem distintas, e eu vou equilibrar um pouquinho mais, um pouquinho da outra.
Mas via de regra, se eu quiser um café com uma nota bem de caramelo, chocolate, eu vou procurar um terroir, um produtor, um processo de secagem, uma variedade que tenda a me dar essa nota. E com a torra eu vou conseguir balancear. E aí sim, com esse café no meu laboratório, na minha torrefação, eu vou estar trabalhando acidez, amargor, doçura. E aí sim, é genérico, qualquer café eu vou conseguir trabalhar essas notas, mas sempre com a base que o café cru me deu. E o resultado vai do gosto de cada um. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Dúvidas eu tô aí. E é óbvio que cada trechinho desse vídeo, cada tópico, são horas de vídeo que a gente pode ficar fazendo. Tem muito material que já tem aí, quem tiver mais interessado em buscar a fundo, e tem muita coisa que eu vou criando, principalmente com a dúvida que vocês vão mandando. Espero ter ajudado. Valeu, pessoal. Abraço.